Existem lugares no mundo onde a humanidade decidiu parar, não por medo do desconhecido, mas por medo do que já sabe que está lá. Portas seladas, câmaras proibidas, estruturas que desafiam nossa linha do tempo. Algumas protegidas por maldições ancestrais, outras por governos que classificam até mesmo sua existência. Mas a pergunta que ninguém ousa fazer é: o que aconteceria se essas portas fossem abertas? Hoje, vamos investigar cientificamente 5 das portas mais proibidas da história humana. E você vai descobrir que, às vezes, o que está trancado foi trancado por uma razão. Porta do Templo, Padmanabhaswamy, Índia. A Suprema Corte Indiana ordena a abertura das câmaras secretas do Templo de Padmanabhaswamy, um dos locais mais sagrados do hinduísmo. Quando os arqueólogos abrem a câmara A, encontram algo impossível de quantificar: 22 bilhões de dólares em ouro, pedras preciosas e artefatos com mais de 1000 anos. Mas existe uma câmara que eles se recusaram a abrir. A Câmara B, conhecida como Kalara B. E aqui começa a camada clímax. A porta B não é uma porta comum. Ela não possui dobradiças, não possui fechaduras visíveis. Ela é uma estrutura monolítica, esculpida em uma única peça de pedra. Análises com radar de penetração no solo, GPR, revelaram algo perturbador. A câmara por trás dela tem paredes com 1 metro de espessura de granito, muito mais resistentes que qualquer outra seção do templo. Mas o mais intrigante é o design acústico. Físicos da Universidade de Kerala detectaram que a câmara cria uma ressonância específica quando exposta a certas frequências sonoras. Segundo textos antigos, apenas um mantra védico específico, perdido há séculos, poderia abrir a porta ao desestabilizar a frequência de ressonância da pedra. Isso não é misticismo, é física acústica aplicada à arquitetura. Civilizações antigas dominavam o que hoje chamamos de cimática, o estudo de como frequências sonoras afetam matéria sólida. Experimentos modernos com levitação acústica provam que ondas sonoras podem mover objetos sólidos. A pergunta científica é: como uma civilização de 1000 anos atrás construiu um mecanismo de segurança baseado em frequências específicas? E então tem a maldição. Em 1931, um grupo de ladrões tentou forçar a porta B. Todos morreram nas semanas seguintes. Causa oficial: picadas de cobra. Coincidência? Talvez. Mas a análise termográfica moderna revelou que a temperatura dentro da câmara é 8 graus Celsius mais baixa que o resto do templo, mesmo sem ventilação aparente. Isso sugere ou um mecanismo de refrigeração subterrâneo, ou algo que consome calor. A porta permanece fechada, não por superstição, mas porque ninguém sabe o que acontece quando você abre uma estrutura que foi projetada cientificamente para nunca ser aberta. Arquivos secretos do Vaticano, Roma. Cidade do Vaticano. 85 quilômetros de prateleiras, 35.000 volumes catalogados, 12 séculos de história documentada. Em 2020, o Papa Francisco fez algo sem precedentes. Abriu parcialmente os arquivos secretos do Vaticano, agora renomeados Arquivos Apostólicos, para pesquisadores. Mas há uma seção que permanece absolutamente inacessível: a Porta Férrea, a Porta de Ferro. E o que está lá dentro pode reescrever tudo o que sabemos sobre a Igreja Católica e sobre a própria história ocidental. Vamos aos fatos científicos. Historiadores da Universidade de Oxford, que tiveram acesso parcial aos arquivos, documentaram algo perturbador: lacunas sistemáticas na catalogação.
Documentos que aparecem em índices medievais simplesmente desapareceram. Não foram destruídos. Foram removidos e reclassificados para áreas restritas. Análise forense de documentos liberados revelou marcas de censura reversa, técnica onde informações são primeiro ocultadas, depois reescritas com tinta similar, mas quimicamente diferente. Testes de espectrometria de massa identificaram 3 camadas de tinta em documentos do século XVI. Isso significa que foram censurados 3 vezes ao longo da história. O que estava escrito originalmente? Ninguém sabe, mas sabemos quando foram censurados. Após eventos históricos específicos, a Reforma Protestante, a Inquisição Espanhola e, mais recentemente, a Segunda Guerra Mundial. Em 2013, Papa Bento XVI renuncia, o primeiro Papa a renunciar em 600 anos. 3 dias antes, ele transfere pessoalmente documentos para a seção ultraconfidencial, conhecida como Archivum Secretum Secretius, o arquivo do segredo dentro do segredo. Testemunhas relatam que ele usou uma chave pessoal, não eletrônica, não digital. Uma chave física de bronze que, segundo protocolos internos, só existe em 3 cópias no mundo inteiro. Uma com o Papa, uma com o cardeal arquivista e uma que ninguém sabe onde está. A análise de segurança cibernética revelou que essa seção específica não está conectada a nenhum sistema digital. Não há câmeras, não há sensores, apenas uma porta de ferro de 800 anos. O que precisa ser tão secreto que nem mesmo tecnologia moderna pode protegê-lo. Estrutura misteriosa da Antártida. Uma equipe de glaciologistas usando radar de penetração de gelo descobre algo que não deveria estar lá. Uma estrutura geométrica, 300 metros abaixo da superfície, com ângulos de 90 graus perfeitos. A natureza não cria ângulos retos. Humanos, sim. Mas como uma construção humana pode estar sob 2 quilômetros de gelo que levou 13 milhões de anos para se formar? A resposta pode reescrever a história da civilização. Vamos à ciência dura. Análise de radar GPR identificou uma estrutura com 4 entradas simétricas, espaçadas exatamente a 90 graus uma da outra. O material reflete sinal de radar de forma consistente, com pedra talhada, não pedra natural. Datação por isótopos de oxigênio no gelo circundante sugere que a estrutura estava exposta ao ar há aproximadamente 12 mil anos, exatamente quando a última era do gelo terminou. Isso coincide perfeitamente com o período em que a Antártida tinha um clima temperado, antes de ser coberta por gelo. Mas aqui está o problema. Segundo a história oficial, não existia civilização humana avançada há 12 mil anos. Éramos caçadores-coletores. Então, quem construiu isso? Em 2020, satélites da NASA detectaram uma anomalia térmica exatamente sobre a estrutura. A temperatura na superfície do gelo é 2 graus Celsius mais alta que o esperado. Isso indica uma fonte de calor subterrânea. Possibilidades científicas. Opção 1. Atividade vulcânica. Mas não há vulcões ativos naquela região há milhões de anos. Opção 2. Reação química exotérmica. Mas qual substância gera calor por 12 mil anos? Opção 3. Algo ainda está ativo lá embaixo. Em 2023, uma expedição científica internacional foi aprovada para perfurar até a estrutura. Ela foi cancelada 48 horas antes do início, sem explicação oficial. Documentos vazados sugerem que agências de segurança internacional, incluindo NES, AIF, SB russo, classificaram a operação como risco de segurança global. O que pode estar trancado sob 2 quilômetros de gelo que representa um risco global?
Câmaras ocultas das pirâmides de Gizé, Egito. Grande Pirâmide de Gizé, 2017. Físicos do projeto Scan Pyramids usam muografia cósmica, a mesma tecnologia que descobriu a estrutura interna de reatores nucleares de Fukushima, para mapear o interior da pirâmide. E encontram algo impossível, uma câmara vazia, 30 metros de comprimento, completamente inacessível. Nenhuma entrada, nenhuma saída, nenhuma conexão com as câmaras conhecidas. Como os egípcios selaram uma sala de dentro e saíram. A muografia funciona detectando muons, partículas subatômicas que atravessam rochas. Áreas vazias deixam sombras no detector. A câmara descoberta está localizada acima da grande galeria, exatamente onde, segundo a engenharia estrutural moderna, não deveria existir nada para evitar colapso. A análise de estresse estrutural por computador revelou que a câmara funciona como uma câmara de alívio de pressão, distribuindo o peso de 2,3 milhões de blocos de pedra. Mas aqui está o mistério. Egípcios da quarta dinastia não tinham conhecimento de física estrutural avançada. Eles não sabiam calcular distribuição de tensão. Ainda assim, construíram algo que engenheiros modernos levaram 4.500 anos para entender. Como? Em 2002, uma equipe inseriu uma câmera robótica através de um conduto de ventilação. Ela revelou uma porta de pedra com 2 alças de cobre. Quando perfuraram a porta, encontraram outra porta, idêntica, 30 centímetros atrás. E quando perfuraram essa segunda porta, um espaço vazio de 30 centímetros. E então, blocos de granito sólido. Não há câmara, não há tesouro. Apenas uma porta que leva a outra porta que leva a nada. A menos que arqueólogos da Universidade do Cairo propuseram uma teoria radical. As portas são marcadores de ressonância. A análise acústica revelou que os condutos criam frequências específicas quando o vento passa por eles, exatamente como um instrumento musical. A hipótese é que os egípcios usaram frequências sonoras para mover blocos de pedra, explicando como moveram pedras de 80 toneladas sem tecnologia moderna. As portas não eram portas, eram antenas acústicas. E se essa teoria estiver correta, significa que estamos procurando a entrada errada, porque a verdadeira entrada não é física, é sonora. Deserto de Groom Lake, 1989. Um físico chamado Bob Lazar dá uma entrevista que mudaria para sempre a cultura de conspiração moderna. Ele afirma ter trabalhado em um programa ultra-secreto dentro da Área 51, especificamente em uma instalação chamada S4, onde o governo dos Estados Unidos realiza engenharia reversa em tecnologia alienígena. A comunidade científica o ridiculariza. O Departamento de Inteligência nega sua existência. Mas então, detalhes começam a se confirmar. Vamos separar ciência de ficção. Fato 1. Bob Lazar descreveu o elemento 115, Moscovium, 14 anos antes de ele ser sintetizado em laboratório e oficialmente adicionado à tabela periódica em 2003. Fato 2. Registros de emprego confirmam que Lazar trabalhou no Los Alamos National Laboratory, exatamente como ele afirmou. O Departamento de Inteligência inicialmente negou, mas documentos, Freedom of Information Act, posteriores, confirmaram. Fato 3. Lazar forneceu datas e horários específicos de testes de voo na Área 51. Testemunhas independentes, incluindo jornalistas, foram ao local nas datas indicadas e filmaram objetos não identificados realizando manobras impossíveis para aeronaves convencionais. Fato 4. Análise de imagens de satélite comercial, Google Earth, revela estruturas subterrâneas na região. Esse 4 que correspondem exatamente às descrições de Lazar, incluindo portas de hangar embutidas em montanhas. Isso não prova alienígenas, mas prova que algo altamente classificado existe lá. Lazar afirmou que as naves usavam um reator de antimatéria baseado no elemento 115, gerando um campo de distorção gravitacional.
Na época, isso era considerado ficção científica. Hoje, o físico teórico Miguel Alcubierre publicou em 1994 um artigo na revista Classical and Quantum Gravity, descrevendo o Alcubierre Drive, o motor de dobra espacial teoricamente possível que funciona exatamente como Lazar descreveu, distorcendo o espaço-tempo ao redor de uma nave. Em 2020, a DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, financiou pesquisas sobre física de propulsão exótica. Em 2021, a Marinha dos Estados Unidos confirmou oficialmente a autenticidade de vídeos mostrando fenômenos aéreos não identificados, UAPs, realizando manobras que desafiam nossa compreensão de física. A pergunta não é mais: isso é real? A pergunta é: o que mais está trancado dentro do hangar S4? E por que o governo prefere negar sua existência do que simplesmente dizer sem comentários? Conclusão: o padrão. 5 portas, 5 continentes, 5 séculos de mistério. Mas existe um padrão. A porta do templo Padmanabhaswamy, protegida por física acústica que não deveria existir em 1000 depois de Cristo. A porta férrea do Vaticano, guardando informações censuradas em 3 momentos históricos críticos. A estrutura da Antártida, construída quando não deveria existir civilização capaz. E ainda emitindo calor. A câmara oculta das pirâmides, selada por dentro, com portas que podem não ser portas. O hangar S4, onde a física teórica de hoje pode ser a engenharia de ontem. O que todas têm em comum? Conhecimento que alguém decidiu trancar. Talvez por respeito religioso, talvez por segurança nacional, talvez porque abrir essas portas revelaria que nossa história está incompleta. Ou talvez, apenas talvez, porque o que está do outro lado não é um tesouro, ou um segredo, ou uma tecnologia. É uma pergunta que a humanidade ainda não está pronta para responder. E a pergunta é: se civilizações antigas dominavam física que ainda estamos tentando entender, se governos escondem tecnologias que desafiam nossas leis naturais, se portas foram trancadas, não para proteger o que está dentro, mas para proteger quem está fora, então quem exatamente está no controle da nossa história? Essas portas permanecerão fechadas, não porque não temos tecnologia para abri-las, mas porque talvez ainda não fizemos a pergunta certa para merecer a resposta. Se você quer continuar investigando os maiores mistérios científicos da humanidade, inscreva-se no canal e deixe nos comentários qual dessas portas você abriria primeiro, porque a verdade não está trancada atrás de uma porta. Está esperando pela pessoa certa fazer a pergunta certa. Isso foi Climax. Investigação científica, mistérios reais. E lembre-se, a ciência não tem medo do desconhecido, tem medo do que já sabe e não pode provar.